Anda à procura de um renting automóvel? Ou de um aluguer de carro mensal ou diário? Ande com a Quinto. Há 30 anos que a Quinto anda consigo para lhe oferecer um serviço de mobilidade completo e de confiança. Vá a quinto.pt e descubra as soluções que temos para si, com tudo incluído. Quinto, há mais de 30 anos, a andar consigo. Não sei se também se deram conta, mas nos últimos anos parece ter havido uma espécie de milagre da multiplicação dos retiros espirituais. Este retiro é para todas as pessoas que se querem amar mais e melhor. De repente, imensos influenciadores começaram a promover retiros em Bali, na Índia, nas Maldivas ou simplesmente em sítios remotos em Portugal. Nós fomos juntas à Índia, vamos voltar à Índia em dezembro. Olá, eu sou a Diana Veloso e quero convidar-te para o meu retiro incrível Sincronia. Estou muito entusiasmado com o convite que tenho para te fazer. O 6º retiro do Ritual Consciente. Alguns prometem momentos de transformação e cura, acabar com o stress e a ansiedade, ajudar-te a renascer para a tua mais incrível versão. Por vezes são retiros caros, muito caros, podem custar vários milhares de euros, mas ainda assim esgotam muito facilmente, tal como esgotam os livros destes gurus espirituais, os cursos ou os encontros. E a minha pergunta, como sempre, é: mas como assim? O que leva tanta gente a participar neste tipo de eventos? O que é que procuram e o que é que encontram? Para tentar perceber isto, decidi ir a um desses retiros. Vamos fazer um convite especial, que é, Tiago? Que é convidar-vos para o Diana Gathering, do dia 12 ao dia 15 de setembro. Está mesmo quase. Em setembro passei 2 dias no Diana Gathering, um retiro organizado em Mação, no centro do país, por um casal de professores de yoga e meditação. Fui com uma vontade genuína de compreender, tentando colocar todas as minhas ideias pré-concebidas de lado. E como sempre, acabei a aprender muito sobre espiritualidade, sobre tradições milenares de diferentes culturas, mas também sobre nós, seres humanos. Por isso, este episódio vão ser, na verdade, 2 episódios. Deixo só um aviso. Algumas das afirmações que vão ouvir neste episódio, ditas por participantes e organizadores deste retiro, não estão fundamentadas em evidências científicas. No próximo episódio vamos analisá-las e enquadrá-las com mais detalhe, mas para já vamos apenas ouvir o ponto de vista de cada interveniente. O Como Assim é um podcast que desconstrói fenómenos da cultura pop. Nesta temporada olhamos para as redes sociais, para os loops e para as bolhas em que entramos sem darmos por ela e como tudo isso nos está a mudar. Bem-vindos ao Como Assim. Eu sou Inês Rocha. No mundo da espiritualidade, nas redes sociais, é fácil cruzarmos-nos com Ruth Caldeira. A professora de meditação tem mais de 60 mil seguidores no Instagram e 35 mil no Facebook, 6 livros publicados, uma academia online e uma escola para professores de yoga. Faz tudo isto em parceria com o marido, Tiago Farraia, que é professor de yoga. Ruth começou por querer ser jornalista e fez um curso e um estágio com esse objetivo, mas a meditação meteu-se no caminho. Quando fiz este estágio na SIC, por exemplo, ou quando estava na rádio, ou mesmo na faculdade, eu já tinha iniciado a minha prática de meditação. E iniciei porque eu tinha sido diagnosticada muito cedo, com 21 anos, com endometriose profunda. E foi um baque muito grande, porque passava assim mesmo muito mal em termos de dores, a minha vida ficava limitada a isso. E eu comecei a pensar que precisava de procurar qualquer coisa para mim, porque o tomar a pílula, mas não perceber o que é que me teria levado ali, porque eu não tinha dores antes, não é? Não menstruava com dores, e o que é que me teria levado ali? E comecei a fazer perguntas. As perguntas levaram Ruth à meditação. A verdade é que eu comecei a fazer todos os dias e quando dei por mim já não largava a prática e estava uma pessoa completamente diferente, com uma alimentação também completamente diferente, porque comecei a seguir um plano alimentar com outro tipo de consciência. Ao final de uma semana eu estava outra pessoa e pensei, eu estou outra pessoa. Também comecei a fazer exames, comecei a desinchar, comecei a deixar de sentir dores. Mesmo que o diagnóstico lá estivesse, eu estava a conseguir controlar, trabalhar ou estudar em alturas de período. E isso leva-me a fazer muitas perguntas. E as perguntas levam-me a cursos, levam-me a livros, levam-me a práticas ainda mais profundas, levam-me à Índia e levam-me onde eu estou hoje, que é continuar este estudo.
Ruth decidiu ir à fonte aprender mais. Nos últimos anos fez vários cursos de yoga e meditação na Índia, sempre acompanhada do agora marido Tiago Farraia. Hoje dedica-se à meditação a tempo inteiro. Dá aulas, escreve livros, organiza eventos e retiros relacionados com o tema. Em setembro deste ano, o casal organizou um retiro a que chamou Dhyana Gathering. 4 dias em Mação, mesmo no centro do país, que além de meditação e yoga, incluíam também outro género de atividades, como música, um workshop de voz e um banho de som celestial, com diversos instrumentos, desde gongos a tambores xamânicos. Também uma cerimónia de cacau e um concerto privado da cantora brasileira Tainá. Quando pedi para acompanhar o retiro, para depois contar a experiência no Como Assim, Ruth não hesitou. Alertou-me apenas que haveria figuras públicas presentes que poderiam não querer exposição pública. Garanti que não iria insistir com ninguém para falar ou aparecer e que iria procurar que a minha presença fosse o mais discreta possível, para não perturbar a experiência de ninguém. Cheguei a Mação à hora de almoço de sábado, terceiro dia do retiro. Todo o grupo já esperava a jornalista à procura de fazer um podcast sobre o que ali estavam a fazer. Depois de uma refeição vegetariana preparada para o grupo por uma nutricionista, fui conhecer alguns dos participantes. Encontrei um grupo bastante heterogéneo, mas sobretudo constituído por pessoas de classe média alta. Conheci, por exemplo, o Jaime, engenheiro civil, trabalha por conta própria, tem uma pequena empresa. Começou a meditar na pandemia com Ruth Caldeira no projeto Portugal a Meditar e, entretanto, inscreveu-se num retiro. Na altura estava um pouco cético. Porquê é que vinha cético? É porque eu acho que há sempre não sei, mistério, ou que isto é assim um bocadinho outside, um bocadinho fora do normal. Mas isso passou-lhe. Pois, com a continuidade, saí com outra renovação e com outra visão sobre o tal retiro. Tanto que decidiu repetir e vir este fim de semana, para fugir à rotina. Acordar de manhã, ir trabalhar, enfim, levar os filhos à escola, este loop de alguns anos, muitas vezes que a gente perde tempo para nós, precisamos de fazer um pouco um reset, um parar. Outra repetente é Ruth Marisa, empresária de 58 anos. Tenho uma empresa de mobiliário em madeira maciça. É presença assídua em todos os eventos organizados por Ruth e Tiago. Já fiz muitos retiros. O último que fiz também foi com eles na Índia. Também fiz um em Bali. Faço alguns retiros. Conheceu-os através das redes sociais. Nas redes sociais agora há uma panóplia de oferta de retiros, de tratamentos, de tudo, não é? E eu gosto de experimentar, gosto de fazer, gosto sempre de aprender coisas novas. Tal como Jaime, Ruth Marisa vem carregar baterias para enfrentar o dia-a-dia. Tenho uma família grande e que me tira muito da minha energia, porque são muito intensos. E eu de vez em quando preciso de me retirar assim um bocadinho para carregar um bocadinho de baterias. Mas também há caras conhecidas neste retiro. Uma delas dispensa apresentações. Cuca Roseta. Este retiro é um retiro especial para mim porque eu sou muito amiga da Ruth Caldeira, já trabalhámos muitas vezes juntas no Wanderlust e não só. Fazemos muitas vezes uma meditação em conjunto, em que ela guia a meditação e eu canto mantras e fado. É um momento muito especial e nós já há muito tempo que eu queria fazer um retiro com a Ruth. A fadista decidiu vir como participante, mas também tem a experiência de estar do outro lado. Pelo menos durante o ano facilito eu também retiros, vou fazer agora um inclusive na Índia, para o ano, já é o segundo que vamos fazer, eu e a minha irmã, mas também vou, porque umas vezes damos, outras vezes recebemos, e aqui para mim é muito importante o receber. Eu costumo dizer que a voz é transparente e se nós não nos sentimos equilibrados, não é? Também não vamos conseguir levar nada de bom a quem nos ouve. Outra das participantes é outra cara que poderá ser familiar a quem acompanha o mundo da televisão. Alguém que nos últimos anos deixou os holofotes e mudou de vida. O nome de nascimento é o Renascimento. De nascimento é Ana Lúcia Matos, de renascimento é Alma. Ana Lúcia Matos foi modelo e apresentadora de televisão. Passou pela TVI, CMTV e Benfica TV. Mas em 2022 foi detida, juntamente com o marido, por suspeitas de pertencerem a uma rede internacional que montou um esquema de fraude fiscal que terá lesado os contribuintes europeus em 2.200 milhões de euros.
Ana Lúcia Matos acabou por não ir a julgamento. O tribunal considerou que a ex-apresentadora sabia do esquema, mas não estava diretamente envolvida. Agora apresenta-se com uma nova identidade e diz-me que quer partilhar a sua história de transformação. Porque são as iniciais do meu nome que deram a chave ao Alma. Ana, mais Lúcia, mais Matos. E o amor próprio que eu não conhecia e demorei 40 anos a encontrá-lo, que dá então aqui as iniciais à Alma. E é o meu nome de renascimento, desta cura, desta transformação, e também o nome do meu projeto Yoga by Alma, que é o yoga que eu dou com amor, que foi todos os conhecimentos e ensinamentos passados pela Ruth e pelo Tiago ao longo deste ano. Um ano e meio. Depois de ser detida, no final de 2022, a ex-apresentadora decidiu mudar completamente de vida. Quando nós chegamos a um ponto limite da nossa vida, que é aquele nível zero, em que não há mais profundidade para ir, estamos mesmo ali naquela linha, então só há um sítio para ir, é para cima, não é? Porque para baixo já escavámos tudo. E de facto este tem sido um caminho transformador de autoconhecimento e autodesenvolvimento, e foi um mergulho tão profundo que no final desse mergulho, quando eu subo à superfície com toda a força, com toda a luz, fui brindada com o diploma de professora. Depois de almoço, o grupo junta-se para meditar. Os cerca de 20 participantes e facilitadores, como habitualmente se chama a quem lidera este género de práticas espirituais, estão em círculo numa zona de arvoredo junto ao rio Tagus. Sentam-se de pernas cruzadas no chão, cada um na sua toalha. Ruth toma a dianteira. Ganhas total consciência de como é que tu te estás a sentir agora, no momento presente. Não existe propriamente consenso sobre o que é a meditação. O termo engloba um enorme número de diferentes práticas comuns a várias religiões e espiritualidades, como hinduísmo, budismo, jainismo, mas técnicas semelhantes são também encontradas em religiões como judaísmo, cristianismo e islão, no contexto de oração e devoção a Deus. O termo pode englobar técnicas como observação consciente, concentração visual, contemplação, meditação com base em mantras e meditação com movimento. É exatamente uma meditação com movimento que Ruth traz esta tarde para o retiro. É uma dança com a vida através do coração. É assim que eu vejo. Uma meditação ativa da autoria de Osho, um guru indiano que poderão conhecer do documentário da Netflix Wild Wild Country. Líder do movimento Rajneesh, Osho hoje é considerado o autor indiano de maior sucesso em todo o mundo. O grupo faz os movimentos de forma calma. Ao longo da dinâmica, Ruth vai pedindo que se foquem no coração. Quando deres um passo, deixa-te liderar. No final, há quem esteja de lágrimas nos olhos. Riem-se uns para os outros e cada um diz uma palavra que descreva como se sente. Leveza. União. Verdade. Harmonia. Logo a seguir, Tiago Farraia orienta um momento de yoga. Canta mantras e toca taças de cristal espalhadas pelo chão. A palavra que dá nome a este retiro, Dhyana, significa meditação em sânscrito, a língua ancestral do Nepal e da Índia. Foi sobretudo à Índia que Ruth e Tiago foram beber antes de começar a organizar este tipo de retiros. Quando peço a Ruth que me diga resumidamente o que é o yoga e o porquê dessa inspiração, Ruth não consegue encontrar palavras. Nem sei se é possível resumir o yoga, porque é realmente uma filosofia e que abrange mesmo muitas áreas. Estou a falar do corpo e nós aprendermos mesmo muito mais sobre o corpo. Estou a falar desde a musculatura aos nossos órgãos, à respiração. Estou a falar da parte do espírito, a anatomia energética, desde os nossos chakras, os pranas, que é a energia vital, de que forma é que eles impactam a parte dos órgãos, impactam a parte hormonal. Então, definir uma filosofia que é tão completa e que eu penso, como é que há 5 mil... Parece que nós nos esquecemos desta sabedoria toda, como é que há 5 mil anos já se sabia tanto sobre saúde
e depois nada disto se sabe nos dias de hoje. Mas não é apenas à cultura indiana que este retiro vai beber. Além dos momentos de yoga e meditação, já habituais nos retiros organizados por Ruth e Tiago, neste fim de semana o casal convidou outras pessoas para liderar diferentes dinâmicas de grupo. Ainda antes de eu chegar, houve um banho de som celestial, orientado por Ângelo Surinder, uma sessão de terapia sonora que incluiu instrumentos orientais como gongos e taças tibetanas, mas também flautas nativo-americanas ou tambores xamânicos. E ainda um workshop de voz com Tainá, cantora brasileira a viver em Portugal. Eu estudo música já no Brasil já há mais de 10 anos. Fiz faculdade de música e aulas de canto. E percebi que era tudo muito teoria, sendo que a música é 80% emoção e o resto teórico, né? E quando cheguei em Portugal, comecei a explorar mais esse mundo do yoga, fiz a formação de sound healing e fui começando a olhar a música como outro lado, que além da teoria, a música pode também ser terapêutica. E hoje trabalho como Tainá artista, mas também Tainá como terapeuta sonora. Mas de que forma é que a música pode ser terapêutica? O nosso corpo é água e cada instrumento é vibração. E tudo no mundo tem a sua vibração. Seja bater palmas, seja a minha palavra Tainá. Tem uma vibração e a gente sente no corpo, né? E quando a gente usa instrumentos de alta potência, de alta vibração, ele vai trabalhar no seu corpo de uma forma diferente. Por exemplo, um gongo tem uma vibração tão forte que você entra em estado meditativo em 2 segundos. E ele pode equilibrar suas hormonas, pode trabalhar ansiedade, depressão. São diversas doenças que já foram trabalhadas com o sound healing, a terapia sonora. Alguns praticantes do chamado sound healing fazem promessas amplas sobre estes banhos sonoros, alegando que ajudam a curar a depressão, a diminuir a pressão sanguínea e às vezes até a reparar o nosso ADN. Estes benefícios não estão cientificamente provados. A prática ainda não foi devidamente estudada. Há estudos observacionais que parecem mostrar que meditação sonora com taças tibetanas, por exemplo, pode ter efeitos relaxantes nos participantes, mas é particularmente difícil perceber, objetivamente, se os benefícios que as pessoas descrevem vêm dos próprios sons ou do ambiente relaxante em que são tocados. Mas uma das coisas que me trouxeram este retiro foi tentar perceber porquê? Apesar da ligação do nosso país ao Brasil, até muito recentemente não era comum encontrar em Portugal práticas xamânicas. Mas, ultimamente, houve um boom, um enorme interesse por práticas indígenas, pelo chamado sound healing, por explorar as vibrações destes instrumentos. Mas qual a razão? De onde vem este interesse? E se nós falarmos dos povos indígenas, que se formos para uma parte mais xamânica, não é? Sempre usaram muito instrumentos para se conectarem com a natureza e para chamar a própria força da natureza para si próprios, porque efetivamente todos os elementos da natureza existem em nós, o fogo, a terra, o ar, a água, somos feitos de água, não é? E então, no fundo, o que está a acontecer é que as pessoas estão a começar a sentir este interesse, porque nos desconectamos disso, que é a nossa natureza, e eu acho que as pessoas estão a procurar se voltar a conectar. O interesse do Ocidente pela cultura e espiritualidades xamânicas, tal como pela cultura oriental, da qual fazem parte o yoga e a meditação, pode ter-se popularizado ainda mais com a pandemia, mas ele é bem mais antigo do que isso. Vem da contracultura norte-americana dos anos 60 e tem um nome: Movimento New Age, ou Nova Era. É interessante pensar que a Califórnia, nos Estados Unidos, é um berço, um laboratório de surgimento de novos movimentos religiosos. Surge um movimento de contracultura, de um povo que contesta, portanto, a forma como a sociedade está organizada. O Woodstock, em Nova York, em 69, foi o culminar, portanto, desse grupo. É quando esse grupo se reúne. E a música de abertura do Woodstock, por exemplo, em 69 em Nova York, foi Aquário. Então, há uma outra denominação para caracterizar a nova era, que é a era do Aquário. Estamos a ouvir Donizete Rodrigues, sociólogo e antropólogo, especialista na área da religião e da espiritualidade. Quando peço a investigadores da área para definir o movimento Nova Era, eles mostram uma particular dificuldade. É que o movimento é tão heterogéneo que se torna difícil de definir. Donizete Rodrigues prefere começar por dizer o que não é. Nova Era não é uma religião,
Porque a religião, ela, sociologicamente falando, ela tem um caráter coletivo, ela tem uma hierarquia, ela é institucionalizada e ela tem normalmente uma base teológica definida que se reflete, portanto, num livro sagrado. Por outro lado, tem a espiritualidade, que é onde se assenta esse fenômeno da nova era. O que é a espiritualidade? Para já, ela tem um caráter individual, ela não existe uma hierarquia, e ela simplesmente é uma busca para explicações das coisas, mas uma busca de sentido para a vida. Então podemos dizer, como os americanos chamam, é um umbrella, portanto é um chapéu, um guarda-chuva, que agrega diferentes práticas ocultistas, espirituais, que lidam, portanto, com essa trilogia que é corpo, mente e espírito. Mas que práticas é que são consideradas, afinal, nova era? É uma enorme mistura de influências. Donizete dá alguns exemplos. Tens a yoga, tens a meditação transcendental, tu tens práticas de cura, por exemplo, utilizando cristais, essa ligação dos cristais com águas sagradas, lagos sagrados. Então, nova era vai buscar isso tudo, entende? Toda essa ideia de energia, ligação com o cosmos. Enfim, tudo isso pode se caracterizar como sendo nova era. Ou seja, podemos dizer que tudo o que se promove neste retiro, desde o yoga e meditação, ao sound healing, às cerimónias de cacau, está dentro deste movimento de espiritualidade New Age, ainda que os próprios facilitadores não se identifiquem com o rótulo. Porque o yoga não é nada em New Age, é algo que nasce há 5.000 anos atrás ou mais, e para mim faz muito sentido ir aprender lá, com os professores lá, e com quem ainda traz essas tradições, se calhar não tão transformadas como estamos a falar para o New Age, mas ter mais a tradição, mais acesso à tradição. Esse é o meu intuito, para poder também ensiná-la da forma mais crua e mais verdadeira possível. De facto, o yoga é uma prática com milhares de anos, mas o yoga que hoje se pratica em todo o mundo tem pouco em comum com os Yoga Sutras e outras escrituras ancestrais do yoga. Segundo o indologista David Gordon White, que estudou a história do yoga, quase todas as nossas assunções sobre o yoga são dos últimos 150 anos e só algumas práticas modernas têm origem anterior ao século XII. Nas últimas décadas, o yoga foi adaptado à cultura ocidental, misturado com outras práticas e incorporado neste chapéu de novas espiritualidades. E mesmo na Índia, a prática está em constante mutação. Donizete diz que é normal esta negação do movimento New Age pelos próprios seguidores. Não existe propriamente uma identificação com este chapéu de espiritualidades. Que eles não gostam, não existe essa nomenclatura, mas New Agers, né? Eles dizem isso não existe, isso é uma... Nós, enquanto sociólogos, nós temos uma necessidade de classificar as coisas, até poder estudar e explicar. Então, nova era, o New Age, é uma classificação sociológica. Eles não se reconhecem nesse movimento. Por ser um conceito tão vasto, sem uma organização associada, é impossível saber números exatos de seguidores do movimento New Age. Mas os investigadores têm percebido que está a crescer cada vez mais. Por um lado, a adesão às religiões tradicionais está a diminuir. Os dados dos censos de 2021 mostram que na última década o número de católicos em Portugal diminuiu 8,1%, de 88% em 2011 para 80% em 2021. E o número de pessoas sem religião aumentou 6,6% para um total de 14%. Quando eu digo na estatística sem religião, não quer dizer que eu não seja um ser espiritual. Não quer dizer que eu não seja um seguidor do New Age. Significa sem religião, porque eu desvinculei-me completamente das igrejas e das religiões tradicionais. Isso é um fenômeno que está a ocorrer no mundo inteiro. Uma maior busca de uma espiritualidade, de um maior equilíbrio. E o que a internet mostra é que esta procura por novas espiritualidades cresceu muito nos últimos anos. Uma pesquisa no Google Trends pela palavra meditação pode ser elucidativa. A pesquisa cresceu de forma estável nos últimos anos, com um grande pico em abril de 2020, altura do primeiro confinamento. O mesmo aconteceu em relação ao termo yoga, e a busca pela palavra espiritual tem crescido consistentemente nos últimos 20 anos. Mesmo não conseguindo números exatos, é possível identificar características dos seguidores destas espiritualidades. São jovens, normalmente, ou pessoas jovens, meia-idade. É um grupo que participa
em movimentos de contracultura. Tu pode perceber, por exemplo, na maneira de vestir, na forma da alimentação, do vegetarismo, na música, na literatura. Portanto, é um grupo, não queria usar muito esse conceito, mas é um grupo um bocado de elite, entende? Portanto, tem uma alta escolaridade, tem uma situação econômica mais elevada, classe média, média alta, jovens e o fenômeno urbano. A descrição condiz com o grupo que encontrei no Diana Gathering. Não só a descrição demográfica, mas também o desencanto com as religiões tradicionais. Vários dos participantes com quem falei relatam alguma desilusão com a instituição Igreja Católica que os fez procurar alternativas. Portanto, a religião serve o que serve. Senti-me um pouco, como eu te explicar, defraudado até com alguns acontecimentos que até hoje em dia se calhar vêm mais a público sobre os abusos sexuais que existem na igreja, assim. Portanto fiquei assim um bocadinho defraudado e então houve ali qualquer coisa que já não me fazia esse call. A religião não anda com a espiritualidade, porque eu acredito em Deus, mas Deus não é religião, porque a religião ela condiciona o ser humano, né? Você não pode isso, você pode isso. E quando você quer aprender sobre espiritualidade, você não pode condicionar nada. As pessoas acabam crescendo com limitações, né? Castradas. Castradas. E agora eu sinto que eles estão abraçando essas coisas que vêm do Brasil, do Peru, essas coisas do xamanismo, porque é uma religiosidade simples, não é religião. É a espiritualidade. Mas, apesar de alguns dos seus seguidores serem fortemente críticos das religiões tradicionais, o New Age não nega propriamente a religião. Por vezes, incorpora os dois mundos na espiritualidade. Que o New Age ele não é propriamente um exclusivista. O que isso quer dizer que eu posso ser católico e ser um aderente New Age. Eu posso ser um judeu, eu posso ser um islâmico, entende? Quer dizer, eu dialogo com as religiões, não é ficar completamente isolado. Cuca Roseta é exemplo disso. Tanto a cantora como a irmã aliam o yoga ao catolicismo. Porque a minha irmã Inês, que também é professora de yoga, é um bom exemplo disso, porque ela realmente é muito católica e inclusive até escreveu uma carta para o Vaticano porque tinha tantas pessoas a criticá-la nesse sentido, que ela perguntou se podia fazer, se uma pessoa que era católica se poderia praticar yoga, e supostamente teve uma resposta do Papa Francisco a dizer que sim, que poderia praticar yoga. Eu sou uma curiosa e gosto muito e respeito muito as diferentes religiões, porque também viajo pelo mundo. Já cantei e gravei inclusive um álbum com mantras para Ganesha, e depois também reza a Ave Maria e está tudo bem. No fundo, o movimento New Age promove uma espécie de bricolagem de diferentes práticas religiosas e espirituais, à medida do indivíduo. E este maior individualismo manifesta-se também de outras formas. Dá espaço, nomeadamente, a um lado mais comercial, que por vezes pode ser perverso. Acho que a espiritualidade pode ser perigosa nesse sentido, de haver líderes que levam pessoas a fazer, às vezes, sei lá, a pagar brutalidades por retiros, e há muitas pessoas a aproveitarem-se, não é? Também desta abertura à espiritualidade. Há mesmo muitas pessoas e a aproveitarem-se às vezes um pouco da inocência, não é? Ou da fragilidade daqueles que os procuram. Claro que o conceito de brutalidade difere de pessoa para pessoa. Este retiro em que estamos, por exemplo, custou a cada participante 476 €, por 4 dias, sem contar com alojamento e alimentação. Já o retiro que Cuca Roseta está a organizar com a irmã, na Índia, custa 3.390 €, um valor que inclui apenas alojamento, refeições, atividades e transportes internos. Não inclui os voos internacionais, visto, nem entradas em monumentos, por exemplo. Ruth Caldeira, que também organiza retiros deste género, recusa que seja uma espiritualidade elitista. Diz que há soluções para todas as carteiras. Há espaço para tudo. Tudo. Vamos pensar nos telefones. Temos os iPhones, que há para algumas carteiras, e temos os outros, alguns que são mais baratos. Tens telefones de 50 €, tens de 100, tens de 70. E eu acho que nós vivemos mesmo num mundo de infinitas possibilidades. Eu acredito muito nisso. E, obviamente, eu não posso falar por toda a gente.
Agora, obviamente que se vai fazer um retiro nas Maldivas, esse valor tem que se pagar, porque tem que se pagar a viagem, tem que se pagar um hotel. Esse valor que não é do próprio facilitador que vai receber, vai ter que lá estar, não é? Eu acho que há espaço para tudo. Tudo, para todos. Para quem não tem. Para quem não tem. Possibilidades, sim. Eu quero fazer em Portugal, também não tem que ser fora. Eu costumo dizer assim, sim, se uma pessoa for à Índia vai ter realmente experiências muito incríveis. Não vou dizer que não, temos. Mas também podemos tê-las cá em Portugal e ser muito mais barato, porque não estamos a falar de aviões. Independentemente do preço, o crescimento deste género de práticas tem uma lógica muito particular. Não tem, como nas religiões, um espaço próprio que possa ser procurado pelo público. Por isso, a principal maneira de crescerem é através da promoção nas redes sociais. E sem uma estrutura que as sustente, tem muitas vezes uma lógica comercial. Como explica Tiago Pinto, investigador da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que tem estudado o movimento Nova Era. Se nos anos 70, depois do contracultura americano, os hippies, etc., o mercado neoliberal percebeu que podia começar a utilizar a label New Age para entrar no mercado e crescer, neste caso, com as redes sociais, perceberam que a label espiritualidade, isto é, a palavra espiritualidade, poderia ser usada para vender produtos, para vender também ideias. E lá está, temos também, por um lado, como cientistas sociais, temos de ter cuidado para não olhar para esse lado como o único lado destas espiritualidades, que não é de todo, mas existe um lado que é também ligado agora a um marketing específico e a uma promoção e autopromoção, aí é que é uma questão muito importante, que não só uma produção externa, mas também a pessoa como guru que se quer promover e quer dar um conjunto de ferramentas às pessoas, mas também quer viver em torno disso. Se por um lado, resumidamente, eles criticam este mercado neoliberal, por outro lado, muitas espiritualidades também aderem a este. O que o crescimento do movimento Nova Era nos mostra é que, apesar da adesão às religiões estar a diminuir, isso não significa que nos estejamos a tornar seres menos espirituais. Pelo contrário, há uma busca cada vez maior por novos rituais que preencham o espaço vazio deixado pela religião. E também cada vez mais abertura para conjugar diferentes práticas, numa espiritualidade quase à medida de cada um. É que, por muito que a ciência explique cada vez mais o mundo que nos rodeia, o ser humano é muito mais do que racionalidade. E é por isso que nos ligamos tanto a mitos. As pessoas dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Eu não acho que seja disso que estamos realmente à procura. Penso que o que procuramos é uma experiência de estarmos vivos. E é isso que estas pistas nos ajudam a encontrar dentro de nós. Os mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana. Estamos a ouvir Joseph Campbell, um mitólogo e professor norte-americano, numa entrevista a Bill Moyers na PBS em 1988, que depois deu origem ao livro O Poder dos Mitos. Campbell foi um dos maiores estudiosos de religião comparada em toda a história e defendia que o ser humano precisa de mitos para se compreender a si mesmo. O que o mitólogo constatou foi que podemos ir a diferentes partes do mundo com culturas completamente distintas e encontramos o mesmo género de histórias para explicar a criação, a morte e ressurreição ou reencarnação. É surpreendente, quando se estuda estas coisas em profundidade, até que ponto vão as coincidências entre diferentes culturas. Pode-se dizer que as imagens dos mitos são reflexos das potencialidades espirituais e profundas de cada um de nós. Campbell divide a mitologia em dois grandes grupos. A que está relacionada com a natureza, que coloca o homem como parte do mundo natural, e a mitologia estritamente sociológica, que o liga a uma sociedade em particular. Para o professor, o problema de grande parte das religiões mais sociológicas é que são muito focadas numa comunidade só. Por isso, no futuro seria necessária uma mitologia global, mais ligada ao planeta. O único mito em que vai valer a pena pensar no futuro imediato é um que fale do planeta. Não da cidade, não das pessoas, mas do planeta e toda a gente nele. É essa a minha principal previsão sobre o que vai ser o mito do futuro.
Campbell morreu em 1987, não testemunhou a explosão do movimento Nova Era. Mas não ficaria provavelmente surpreendido por o mundo ocidental se estar a aproximar cada vez mais da mitologia de povos antigos mais ligados à natureza. No fundo, o mitólogo acreditava que, naquilo que é mais basilar, somos todos muito parecidos. Por isso não é estranho que um português que nunca teve contacto com a cultura indiana ou com tribos indígenas possa encontrar nas suas tradições aquilo que mais o preenche. Depois de um dia de meditação e de yoga, o penúltimo dia do retiro em Mação terminou com um concerto intimista da cantora Tainá. À noite, numa tenda com cúpula redonda, cheia de luzinhas, velas e flores, o grupo distribuiu-se por colchões no chão com almofadas. No centro, Tainá e uma guitarra. Se desejo te descobrir, parece que não me encaixo, às vezes me acho uma anomalia. Atrás da cantora, vários símbolos. Cristais, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, um Buda e uma imagem de Ganesha, o deus hindu com cabeça de elefante. Para de se entristecer pela cidade, agora é com medo de não agradar. Neste retiro encontrei pessoas à procura de algo, de um equilíbrio dentro delas mesmas e de estratégias que as ajudem a lá chegar. Na sua maioria são pessoas desencantadas com a religião ou sem ligação a uma religião tradicional, que têm um espaço vazio para preencher, a que não conseguem dar resposta no meio da rotina do dia-a-dia. Como dizia Joseph Campbell, vem à procura do que todos procuramos, da experiência de estar vivo, algo de que nos esquecemos facilmente no meio da rotina. Vêm sobretudo atrás de pessoas concretas que identificam como líderes espirituais que as ajudam a preencher esse espaço vazio. E vêm à procura de outra coisa, comunidade. E a comunidade, sem dúvida. Portanto, agora é isso que eu vejo, olho para aqui e digo, o objetivo está cumprido. De ver estas pessoas todas que não se conheciam quando começaram e que agora riem juntas, conversam e que também partilham o que dói. Mas pode ser sobre a alegria, não tem que ser sempre sobre o sofrimento. São também pessoas à procura de serem compreendidas, que não gostam de ser rotuladas e que sentem que por vezes são olhadas de lado nessa busca. É isso mesmo que Tainá transmite numa das suas músicas, uma das mais bem recebidas por este público. Essa penúltima música, ela tem me tocado bastante, assim, nessa questão de tentar conciliar Tainá artista, Tainá dos mantras. Eu quero aprender a ser o momento. Eu quero crescer olhando por dentro, ver a beleza de ser imperfeito, não me julgar. É uma aceitação, né? Porque as pessoas adoram nos colocar em rótulos, em caixinhas. Quem canta a nossa verdade, quem sabe a sua verdade, encontra o caminho da paz, né? Não importa o que dizem e as caixinhas que te colocam, se você está vivendo a sua verdade, você vai estar em paz contigo e com o mundo. E chama-se mantra. Quem se aceita se encontra. Quem se encontra se refaz. Quem entoa o seu mantra caminha em direção à paz. Mas esta busca por respostas em saberes tradicionais, fora de uma cultura ocidental cada vez mais racional, também pode trazer problemas. Testemunhei isso mesmo já no dia seguinte, no final do retiro. No domingo de manhã, antes do balanço final, Cristiana Shivani, uma das facilitadoras convidadas, organizou uma cerimónia de cacau, uma prática comum em tribos indígenas da América Latina, adaptada aos dias de hoje e ao mundo ocidental. Shivani trazia uma bebida para distribuir pelos participantes, uma mistura de cacau em pó com leite vegetal, a que chama cacau cerimonial. Mas houve alguém que não quis beber, uma jovem de 20 e poucos anos, que disse que o cacau que bebeu no dia anterior lhe caiu mal.
Fica mal a cabeça, porque depois a tua opção foi ficar sozinha e não vês ter com o grupo, certo? Erro. Shivani não escondeu o desconforto com aquela afirmação, não aceitou que o Cacau pudesse ter caído mal à jovem e começou a dar um raspanete à participante, a mais nova do grupo. Neste momento, olha para mim e manda-me parar de gravar. Quando alguém tem uma questão, é no grupo. Isto não está a ser gravado. Não? Não. Okay. Desculpa-me. Depois, Shivani diz à jovem que, se sentiu uma indisposição, não devia ter ficado sozinha, devia ter ido ter com os facilitadores, porque no grupo conseguimos transformar e gerir. Se o tivesse feito, a indisposição teria desaparecido no momento, porque são coisas energéticas, estou a citar. Shivani coloca a jovem em xeque, em frente ao grupo. Logo a seguir, a participante levanta-se e sai do grupo a chorar, visivelmente nervosa. Ruth acompanha, conversa com ela. O grupo continua a cerimónia, bebe o cacau e tem um momento de dança. Não precisamos de ninguém, pá, nem dos terapeutas, pá. No final do retiro, quis conversar com Shivani para tentar perceber a lógica daquele momento. A conversa acabou por se estender, por quase uma hora. Está tudo interligado. Se eu te quero controlar, eu vou-te colocar medo e vou-te tirar o néctar da cura para eu te ter nas minhas mãos. Mas quem está a fazer isso? Quem? Sim. Bom, isso quem, quer dizer, temos aí um grande lobby, não é? Temos aí um grande lobby da indústria alimentar com a indústria farmacêutica e a indústria das armas e das guerras. No próximo episódio, olhamos para o elefante na sala, o lado mais polémico de todas estas espiritualidades debaixo do chapéu da nova era, para como, na busca de uma validação, tem a tentação de negar décadas de progresso científico. O Como Assim é um podcast do Público. Este episódio foi produzido, editado e sonorizado por mim, Inês Rocha, com coordenação da Patrícia Jesus. A pós-produção é do Nuno Coelho. Os sons que ouviram neste episódio foram captados por mim. Ouvimos também sons da RTP, das redes sociais de Vera Kolodzik, Diana Veloso, Mário Ribeiro e de vídeos da Cosmic Gong de Ângelo Surinder. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de fazer seguir na plataforma onde ouves para não perderes os próximos episódios. E deixa-nos a tua avaliação. O Como Assim volta na próxima quinta-feira à tarde. Até lá, boa semana!